Antes de fazer aqui a minha menção acerca do que ocorre no bairro de Setúbal, vou também falar um pouco sobre a ONU, sobre esse discurso do nosso presidente da ONU. Confesso que não tenho saudade alguma, vereador Gilberto Alves, do tempo que Dilma Rousseff fazia os discursos na ONU. Inclusive, um dos seus mais conhecidos discursos é justamente onde ela desenvolveu a teoria de estocar vento na ONU. Então, foi um momento de muita perplexidade científica. Então, não tenho nenhuma saudade de Dilma Rousseff discussando na ONU. Também o jornal The Guardian, ele não afirmou nada sobre o presidente da República e seu discurso. O que foi mencionado acerca do jornal The Guardian deveria ser atribuído a um repórter do jornal The Guardian, Tom Phillips, que na sua conta no Twitter fez o seu comentário. Não é o jornal que está se pronunciando em editorial. Então, é preciso ter devido cuidado com a fonte antes de utilizá-la. Então, o fato é que estamos diante de uma situação nova, novo presidente. O que está sendo atribuído a este presidente é absolutamente incompatível com a realidade, na medida em que, em tão pouco tempo, ele não teria tido a capacidade destrutiva dos governos que o antecedeu, notadamente o governo do Michel Temer e também do Partido dos Trabalhadores. Mas falando aqui sobre o tema que me traz à tribuna, vereador Gilberto Alves, o bairro de Setúbal, a população, senhor presidente, se deparou esse final de semana com um risco, inclusive de vida, para várias pessoas que estavam cruzando uma pequena ponte de pedestres que foi construída entre o Parque Dona Lindu e o outro lado da Setúbal. Inclusive, bastante questionável a localização daquelas duas pontes, em decorrência do trânsito intenso e da falta de costume da população respeitar a faixa de pedestres. Mas as pontes, elas estão deterioradas. A ponte metálica, quando as pessoas estavam atravessando, alguém segurou e caiu, chegou a cair em decorrência do corrimão da ponte metálica ele ter se soltado. Então, vamos fazer os requerimentos, fomos lá, a equipe de engenharia foi lá, tirou fotografias, levantou toda a situação de uma ponte é idêntica da outra, então deveria ser colocado alerta para que outras pessoas não viessem a sofrer acidente, porque se uma pessoa cair naquele canal ali de Setúbal, pode morrer, e pode morrer atravessando uma ponte que foi construída e não tem a devida conservação, a devida manutenção. Então, iremos providenciar os requerimentos de acordo com o que solicitado pelos próprios moradores da área, notadamente em Setúbal, no bairro de Boa Viagem. Muito obrigado, senhor presidente. Subo para ocupar o tempo de liderança, mas dando prosseguimento à discussão tão relevante que estamos tendo no dia. Esse é um tema que diz respeito ao futuro. A gente acompanha a realidade da rede pública do Recife há 6 anos. Há 6 anos, nós temos uma metodologia própria de acompanhamento de todas as escolas. Nós já fizemos aqui, desta tribuna, diversos pronunciamentos e já conseguimos aprovar mais de 2.000 requerimentos pedindo providências acerca da nossa rede escolar. No que se refere à merenda, há uma reclamação das gestoras de que a quantidade é insuficiente. A prefeitura tem diminuído o número
aliás, a quantidade que tem chegado às crianças, e isso tem causado uma insatisfação, inclusive porque as crianças, a sua grande maioria, só tem acesso àquela alimentação. A criança chega com fome na escola, a criança precisa daquela merenda, que tem que ser de qualidade, para que ela aguente não apenas a jornada escolar, mas até mesmo a longa jornada diária, ante ao fato de que muitas das nossas crianças, ou a maioria delas, são vulneráveis socialmente. Então, o tema merenda é um tema extremamente importante. Dentre os itens que nós consideramos fundamentais, certamente merenda é prioritário. O que também eu posso até relatar em minhas fiscalizações, até pessoais, não apenas da minha equipe, uma coisa que me chamou a atenção na operação Volta às Aulas, que nós fizemos este ano, e foi relatado aqui da tribuna. Veja, eu subi a esta tribuna para relatar diversos problemas com merenda ao longo dos últimos anos. Inclusive, recordo que a mais recente crítica minha, pessoal, foi que na escola Carla Patrícia, primeiro dia de aula deste ano letivo, as crianças receberam um saquinho de refresco adoçado, não é suco, e elas receberam um chocolate, diamante negro, ou era ouro branco. Fui reclamar, a prefeitura disse brinde. O brinde, que brinde é esse? Um brinde que é de baixa qualidade? Ou seja, o brinde deveria ser uma alimentação reforçada e não uma alimentação deficiente. Então, foi relatado e aqui a gente fez a denúncia e nós também encaminhamos diretamente diversas denúncias de tudo que a gente encontra ao longo do processo de fiscalização para os órgãos de controle. A Promotoria de Educação já recebeu diversos procedimentos. O Ministério Público de Contas já recebeu diversas denúncias do nosso gabinete por tudo que a gente encontra. De fato, eu me coloco à disposição, não li ainda o requerimento do vereador Renato Antunes, mas já me coloco à disposição para assinar, se for o caso. Porque não há nenhum prejuízo para a atividade legislativa, não há nenhum dano possível às crianças e à rede escolar se aqui for instalada uma comissão parlamentar de inquérito. Porque a comissão parlamentar de inquérito, ela tem os poderes que nós temos e mais o poder próprio das investigações das autoridades policiais, no que se refere a pedido de quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma garantia constitucional, inclusive da minoria, investigar a maioria. Ela tem todos os pilares democráticos de controle da administração pública. Nós seguimos, na nossa lei orgânica, simetricamente, o que está estabelecido na Constituição. O que nós fizermos aqui será encaminhado para os órgãos de controle, o Ministério Público. E se o Ministério Público entender que há algo a ser responsabilizado, ele dará prosseguimento. Se entender que não tem, arquiva-se. Da mesma forma que o que for apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito aqui, pode-se chegar à conclusão de que nada há de irregular. E a própria Comissão Parlamentar de Inquérito dará ciência apenas de que nada encontrou de forma irregular. Então, eu parabenizo até a postura do vereador Renato Antunes. Ninguém aqui pode ser acusado de irresponsável por estar exercendo um direito emanado do próprio mandato. E se tem que ter 13 assinaturas,
13 assinaturas é porque é um número razoável para que haja abertura, ou seja, levando em consideração, inclusive, o princípio simétrico da Constituição. Se o vereador não conseguir 13 assinaturas, fez parte do jogo democrático. Mas eu digo até que Vossa Excelência não vai encontrar, porque nós não temos aqui uma oposição que some mais do que a meia dúzia de vereadores. Então, na verdade, o que Vossa Excelência, e Vossa Excelência como um político que chegou aqui, mas já demonstra que ser bastante experiente na vida, e Vossa Excelência dá sinais de que é talhado para o processo político, Vossa Excelência sabe que, ao levantar a discussão, já está ganhando. Se um vereador subiu à tribuna da base do governo para reclamar, Vossa Excelência já cumpriu o seu papel de colocar o tema na ordem do dia. Certamente, amanhã, a Prefeitura será muito mais vigilante no que se refere à merenda escolar do que ela é até a presente data. Vossa Excelência conseguiu um resultado antecipado. Se tem tanta gente preocupada com o tema, e deveria ser uma preocupação mesmo intensa e constante, lamentavelmente, nós vivemos num país onde aqui tem tantos vereadores que têm filhos, mas nenhum vereador aqui tem uma criança na rede municipal. Se a rede municipal é tão boa como se diz, por que ninguém matricula um filho seu na rede escolar? A rede escolar custa mais de R$900 por mês cada criança. Quem é que vai colocar, se você encontrar um pai, que se você der um cheque, olha, aqui está um cheque, você tem um cheque para matricular sua criança em onde quer que você encontre a escola. Está aqui, R$500, R$300. O pai vai preferir um cheque de R$300 a colocar na escola pública que custa R$900 por mês. Alguma coisa está de errado. Essa escola, ela não tem a qualidade adequada. Mas o mais grave do que isso é que existe uma relação, sim, vereador Renato Antunes, entre a qualidade da merenda e o resultado do IDEB da Prova Brasil. O dia que a gente acordar aqui para discutir o resultado da Prova Brasil, teremos dado um grande salto, porque não é somente pela merenda, mas quem colocaria a sua criança para estudar numa escola que a probabilidade da criança ser alfabetizada no 9º ano do ensino fundamental fosse de 25%? Porque esse é o resultado da Prova Brasil. Então, levando em consideração que há uma reclamação das gestoras da rede escolar do Recife, de que a merenda tem sido insuficiente para atender às demandas das crianças, só esse fato, que é absolutamente relevante, já seria suficiente para que assinássemos o pedido de Vossa Excelência, o requerimento de Vossa Excelência, pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, que certamente teria a capacidade, teria maiores instrumentos de pressão sobre a Prefeitura para que ela oferte uma merenda de melhor qualidade e que a nossa criança efetivamente vá para a escola, seja alimentada, brinque e, essencialmente, que ela aprenda. Muito obrigado, senhora presidente.